Olá, quinto ano, boa tarde, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 17, e nós vamos para nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje a gente começa com língua portuguesa, pega o seu material de apoio, abra na página 17 e vamos começar. Esse mês nós estaremos trabalhando o gênero textual conto, né? É aquele conto que você já está acostumado, das princesas, um conto de fadas. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, quinto ano, um conto, ele tem o narrador, ele tem os personagens, ele tem um enredo. O enredo é a história, tá? Toda a história. E ele tem um conflito, ele sempre tem um problema. Vamos para a próxima para a gente entender melhor isso. As etapas de um conto. O que eu tenho que escrever? Como que eu tenho que fazer? Então, primeiro eu tenho que colocar um tempo. Geralmente, tem aquele era uma vez, ou há muitos anos, né? A gente sempre usa o tempo, a gente começa com o tempo. Em seguida, vem o espaço. Espaço é a mesma coisa que lugar. Então, a gente pode falar em um reino distante, em um reino muito distante, em uma floresta, tá? Quem tá fazendo o conto é quem vai escolher, decidir aí. Eu só tô dando aqui alguns exemplos para vocês. Depois, eu vou apresentar o personagem. Eu vou falar, vivia uma princesa branca como a neve, ou vivia um rei muito triste. Eu vou contar as características do meu personagem, né? O que ele é, o que ele quer. E aí, número 4, eu vou colocar o conflito, o problema. Qual que é o problema da minha história? Olha, estava em uma torre cercada por um dragão. E isso é um problema, né? É um conflito na história da Bela Adormecida. Era maltratada pela madrasta, né? No caso da Cinderela. Então eu tenho que ter um conflito, eu tenho que ter um problema. E eu tenho que ter um clímax, que o clímax é aquele momento de suspense, né? Que o que será que vai acontecer? Então, por exemplo, a Branca de Neve, quando ela morde a maçã, esse é o clímax da história da Branca de Neve, porque ela mordeu a maçã e aí fez aquele tchan-tchan, e aí ela desmaiou. Ou no caso, quando a Bela Adormecida tá dormindo e o príncipe vai lá e beija ela. Aquele é o clímax. Será que ela vai acordar? Será que ela não vai acordar? Então, esse é o clímax. E por último, o final da história. Tem que ter um final, né? Pode ser o foram felizes para sempre. Eu só não posso esquecer que eu tenho que solucionar o meu problema. Então, por exemplo, o príncipe beijou a princesa e ela despertou, se apaixonou por ele e eles foram felizes para sempre, né? Eu tenho que solucionar, eu tenho que lembrar de resolver o problema que eu coloquei na minha história, tá bom? E aí aqui eu trouxe um texto que tem até na apostila de vocês e que vocês vão ler ele semana que vem, vão responder algumas perguntas sobre ele, mas eu trouxe aqui ele pra gente ver alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui, era uma vez é a questão de tempo, né? Geralmente um conto, ele sempre começa com esse era uma vez. Olha lá, um príncipe que queria casar com uma princesa, mas tinha de ser uma princesa verdadeira. Esse, e aí ele viajou pelo mundo, mas havia sempre qualquer coisa que não estava certa. Viu muitas princesas, mas nunca tinha a certeza de serem genuínas. Havia sempre qualquer coisa, isto ou aquilo, que não parecia estar como se devia ser. Então esse é o problema dele. Ele não encontrava a princesa verdadeira. Esse é o conflito
do nosso conto da princesa e a ervilha, né? E aí, uma noite, numa tempestade, apareceu alguém na porta, olha lá, e o rei abriu, e ele deparou com uma princesa. Mas, meu Deus, o estado em que ela estava, a água escorria ali pelos cabelos e pela roupa, e saía pelas biqueiras e pela parte de trás do sapato. No entanto, ela afirmou que era uma princesa de verdade. E aí, ó, aqui tá o clímax. Por quê? Porque a rainha queria testar, a rainha queria saber se realmente ela era uma princesa de verdade. Ó o clímax aí, ó. Então, a rainha foi lá, colocou a ervilha debaixo de 20 colchões. E não sei quantos, 20 edredões e 20 colchões. E aí, ficou esperando pelo dia seguinte, né? E aí, a princesa falou que sentiu algo incomodando ela. Então, esse foi o clímax da história, né? A gente ficou apreensivo. Será que ela é ou não é a princesa? Uma princesa verdadeira. E, por fim, o príncipe ficou encantado, né? Porque ela era uma princesa verdadeira e resolveu casar com ela. Então, a história teve um fim, né? E teve uma solução. Olha lá, o problema do príncipe era que ele não encontrava a princesa verdadeira e, no fim, ele encontrou. E aí a gente vai para a atividade da apostila, na página 17, né? Aqui fala um pouquinho sobre conto e aqui fala sobre o fantástico, um resumo, um pequeno livro, um livro infantil, que se chama O Fantástico Mistério de Feiurinha. E aqui ele conta um pouquinho sobre a história da Feiurinha, certo? E aí, a primeira atividade está pedindo para que você pesquise no dicionário os significados das palavras que estão destacadas, né? São essas palavras que estão sublinhadas. Ah, professora, eu não tenho dicionário na minha casa. Não tem problema. Você pode ir no Google e escrever a palavra. Vou dar um exemplo aqui. Ó, eu vou aqui no Google e vou escrever a palavra eterno, né? Acho que essa palavra tem lá. E aí, olha aqui, o dicionário do Google me dá, ó, fora do tempo, sem início ou fim, tá bom? Então, eu vou lá e vou escrever. Opa, deixa eu passar tudo isso, deixa eu voltar para onde eu tava. Aqui. Então, aí você vai, né? Eterno, temer, lacaios, eternizadas, você vai procurar lá no Google mesmo e vai colocar aqui o que você achou. E aí, na próxima página, você vai fazer um conto, você vai escrever, né, uma história para Feiurinha, mas que uma história que ela não desapareça, tá? Que ela não desapareça nunca mais. Então, não esqueça que vocês precisam colocar um título. Ó, se eu voltar lá, ó, pode ver aqui, ó, um conto, ele tem parágrafo, né? Se o personagem fala, eu coloco travessão, tá vendo? Toda vez, ó, parágrafo, letra maiúscula. Se tem um ponto final no meio do parágrafo, ó, em seguinte, também coloco letra maiúscula, ok? Tenho um título, então eu espero que vocês façam um texto bem legal e tirem foto para que eu possa ver, ok? Se ficou bom, tenho certeza que vai ficar. E aí, a nossa aula de língua portuguesa acaba por aqui e hoje nós vamos ainda fazer história. Eu trouxe aqui a atividade de história. Ops, cadê? Ah, tá aqui, história. Bom, história. Nós vamos falar agora sobre história, atividade da semana 17, atividade 17. E na história de hoje, na atividade de hoje, a gente vai falar sobre a formação das cidades. Lá nos tempos antigos, muito, muito, muito antigos. Ok? Então, tudo começou com as aldeias, tá?
As famílias, elas ficavam em grupos e eles geralmente sempre ficavam próximos de rios, tá? Para plantar, colher, cuidar dos animais, caçar e produzir ferramentas. Olha lá, eles ficavam próximos dos rios porque para tudo precisava de água, né? Então ficava mais pertinho para eles conseguirem fazer tudo o que eles precisavam. Então, aqui é uma imagem que mais ou menos retrata como era a aldeia, né? As pessoas naquela época. E aí, as aldeias começaram a crescer, né? Crescer e crescer. Então, tinha algumas casas que estavam distante dos rios. Então, o que eles começaram a fazer? Ó, eles tiveram a ideia de criar canais, tá vendo? O canal, ele pegava a água do rio e levava até os lugares mais distantes do rio para poder ajudar as pessoas que lá também plantavam, né? Tinham animais e tudo mais. Então, a produção começou a ficar muito grande, né? Começaram a produzir muitas coisas. E aí as pessoas, naquela época, não existia dinheiro. Eles trocavam, né? Por exemplo, eu pesquei um peixe, você tem batata? Eu troco o meu peixe com a sua batata. Né? Então as pessoas foram vendo que elas poderiam se especializar, por exemplo, eu sou muito bom na pesca, então eu vou pescar bastante e eu vou viver só da pesca e aí eu pego o meu peixe e troco pelo que eu quiser, troco por arroz, por batata, por feijão, por trigo. Então as pessoas começaram a se organizar, então aí começaram a surgir as primeiras profissões, entre aspas, né? As primeiras especializações, surgiu o pescador, o agricultor, o artesão e entre outros, né? Eles, por exemplo, o agricultor, ele plantava e aí tudo que ele plantava, se ele precisasse de um peixe, ele ia lá no pescador e trocava o que ele tinha plantado pelo peixe e todo mundo ficava feliz. E aí foi isso, né? Cresceu tanto, né? A aldeia começou a crescer tanto que aí começou a se tornar uma cidade. Por quê? Porque começaram as trocas das mercadorias, né? Isso que eu acabei de falar para vocês. Eu troco meu peixe pelo seu trigo, eu troco meu arroz pela sua batata. E aí, essas trocas de mercadorias, elas precisavam de um líder, né? De uma pessoa que organizasse essa troca. Então aí foi aí que surgiu os primeiros líderes, porque eles ajudavam as pessoas a fazer essas trocas, né, para que as trocas fossem justas, não é mesmo? E aí o que aconteceu? Começaram-se o quê? Os conflitos, né? O povo começou a brigar, porque eu acho que talvez eles não achassem justa algumas trocas, né? Então começaram os conflitos. Então, para que conseguissem fazer com que acabasse esses conflitos, organizasse tudo isso, começaram a ter líderes de estado, o líder da cidade. Então ele conversava com outra cidade, com outro estado, e aí ele fazia essa relação, né? A minha cidade, ela produz muito arroz. A minha cidade produz muita batata. Eu preciso de batata. Eu preciso de arroz, então vamos trocar de uma forma justa que ninguém saia perdendo. Então esse líder aqui, além dele ser um líder que ele ajudava nessa parte comercial, né, da troca, ele também era um líder religioso, tá? As pessoas confiavam muito no líder. E aí, a partir desse líder de estado, né, como se fosse o nosso prefeito, como se fosse o nosso governador, aquela pessoa que cuidava da cidade inteira, ele precisou começar a ter controle de tudo que ele trocava, né, de tudo que ele administrava. Então foi aí que começou o surgimento da escrita.
Foi por causa do controle que os líderes precisavam ter nas trocas e tudo mais, tentando evitar conflitos, surgiu também a escrita, ok? Então, nós vamos para a nossa atividade 17. A primeira pergunta é: por que as primeiras cidades se desenvolveram próximas às margens dos rios? Então, a gente já conversou, né? Que a água, ela ajudava na plantação, na criação dos animais, até mesmo para eles, né? Até mesmo para as pessoas. Então, as pessoas costumavam ficar próximas aos rios. Então, as primeiras cidades, elas surgiram próximas aos rios. As primeiras aldeias surgiram com os grupos sociais familiares. Com quais materiais eram construídas as casas nessas aldeias? No nosso texto está falando, não esquece de ler, tá? Mas as aldeias, tinha casa que era de barro, tinha a casa que era de madeira, e aí dependia do material que eles tinham para poder fazer, tá? Quais eram as principais atividades no início da formação das cidades? O que as pessoas faziam? Elas plantavam, colhiam, cuidavam dos animais, caçavam e produziam ferramentas? Elas plantavam e cuidavam das plantas e dos animais? Ou elas mediam os conflitos e gerenciavam as produções? Número 4. Com a necessidade de melhorar a produção, a sociedade começou a se organizar e se especializar. Cite 4 profissões que surgiram nessa época. Nós conversamos lá, né? A pescaria, né? O pescador, o artesão, que confeccionava coisas. Também tinha o agricultor, né? E tem mais um que o texto fala pra gente. Dá uma lida no texto que você vai achar. E número 5, com a necessidade de controlar e organizar as produções da cidade, surgiu a figura do líder e a criação de sistemas de governo. Como se chama a organização política de um território? Então, tá muito fácil isso daí, né? 5º ano. Bom, espero que eu possa ter ajudado. Não esqueçam de tirar foto, mandar no Classroom ou por aqui. Não esqueçam de ver por aqui pelo WhatsApp, pelo WhatsApp. Não esqueçam de ver se a foto tá com uma boa qualidade, não tá embaçada, se tá centralizada, tudo bem? E por hoje é isso. Até amanhã.